Presente o conselheiro Artagão de Matos Leão, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Valadares Fonseca e o procurador do Ministério Público junto a esse tribunal designado para a sessão, Dr. Eliseu de Moraes Correia, declaro aberta no horário regimental a 33ª sessão ordinária desta primeira Câmara. Ausente o conselheiro José Durval Matos do Amaral, por motivo de férias, tendo sido designado para substituí-lo, conselheiro substituto Dr. Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, conforme portaria número 816/15 da Presidência, disponibilizada no Diário Eletrônico número 1206, de 18 de setembro de 2015. Submeto à apreciação do colegiado a ata número 32 da sessão ordinária do dia 15 de setembro de 2015. Aprovada. Concedo aos membros do colegiado oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do mesmo regimento. Com a palavra, o conselheiro Artagão de Matos Leão. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu tenho uma comunicação que é a seguinte: por meio da informação 14515, exarada nos autos de requerimento externo número 6578-1715, a diretoria jurídica desta Corte trouxe ao conhecimento deste relator que nos autos sob número 000-1473-16.2015.8.160150 de ação ordinária de nulidade de ato administrativo com pedido de liminar de antecipação de tutela, em que é requerente Inês Gomes e requerido o Estado do Paraná, foi proferida decisão judicial no sentido de deferir a liminar pleiteada, para o fim de determinar a imediata suspensão dos efeitos do acórdão de parecer prévio 12514, Primeira Câmara, proferido no presente. Desta feita, no intuito de dar cumprimento à decisão emanada do juiz de direito da comarca de Santa Helena, em atendimento ao artigo 436, segundo do Regimento Interno, comunico ao douto plenário o teor do presente despacho e determino remessa do feito à diretoria de execuções e demais unidades instrutivas competentes para cesse e suspensão de qualquer registro, negativação ou restrição existente. A cientificação pelo Gabinete da Presidência ao Juízo da Comarca de Santa Helena, informando o cumprimento da decisão. Registrada a comunicação de Vossa Excelência. Consulto o conselheiro Sérgio, não tem comunicações. Eu solicito a inclusão em pauta do processo de certidão liberatória número 686337/15 do município de Itapejara do Oeste e comunico o sobrestamento do processo número 469211/12 na diretoria de controle de atos de pessoal. Deixo livre a palavra, não havendo quem queira se utilizar, concedo a palavra Sua Excelência, o conselheiro Artagão de Matos Leão, para o relato dos processos de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes deste plenário, eu inicio a minha pauta com processos de alerta que perderam o seu objeto e que, portanto, é pedido o encerramento dos seguintes feitos: 75-1401-12 do município da Lapa, 79-58-16-12 do município de Paula Freitas, 23-52-37-13 município de Guapirama, 24-98-23-13 município de Arapoti. Todos esses, senhor presidente, com o pedido de encerramento dos mesmos. Que está em discussão. Votação. Aprovado.
Prestação de contas de transferência, 71, 97, 93, 13, Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba. Prestação de contas de transferência voluntária autuada pelo Sistema Integrado de Transferências, em razão do repasse efetuado pelo Fundo Municipal de Apoio ao Deficiente de Curitiba, à Associação de Assistência ao Excepcional do Paraná. Termo de convênio 4116/11, no valor de R$10 mil. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial. Por isso, a aplicação da multa ao senhor Quintiliano Machado Neto, amparada no 87.4, linha G, da Lei Complementar 113. E também com recomendação aos interessados. O Ministério Público concorda com a imposição de ressalva ao item, porém sem imposição de multa ante o falecimento do ex-gestor. A nossa proposta é pela regularidade da presente prestação de contas, com o nome dos responsáveis, que são em 3 períodos: Mary Salete Dalpraducci, Maria de Lourdes Corres Pérez San Román e Quintiliano Machado Neto, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial, determinando ainda recomendações para que regularizem esses itens. Relatório e voto. Em discussão, votação, aprovado. 12.40.09.14 do município de Toledo. Transferência voluntária feita pelo município ao Centro Social e Educacional Aldeia Infantil Betesda de Toledo, por meio do termo de convênio 1/13, no valor de R$ 120.614,40, visando a manutenção dos serviços de educação infantil prestados pela entidade. A Diretoria de Análise de Transferência vem com a regularidade das presentes contas, devido à existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio. Como consequência, recomendo o recolhimento dos recursos relativos às despesas efetuadas antes da assinatura do convênio, no valor de R$ 15.824,68, além da aplicação de multa a Luiz Adalberto Bento Luniti Pagnussat, prefeito concedente, de 1º de janeiro de 13 a 31 de 12 de 16. E ainda, ante a existência de materialidade e danos, sugere recomendações. O Ministério Público concorda com o posicionamento da unidade técnica. No nosso voto, nós informamos que constata-se, através de quadro demonstrativo da Diretoria de Análise de Transferência, a página 4, que as despesas realizadas fora da vigência do convênio totalizaram, sim, R$ 15.824,68. Ademais, a assinatura do termo de convênio cedeu em 10/4/13, com previsão de efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 13, em infração ao artigo 9, inciso 6º da Resolução 28. Contudo, ponderando critérios de proporcionalidade e razoabilidade e considerando que os valores gastos foram efetivamente utilizados para adimplemento das despesas contraídas na manutenção das atividades de educação a que o Centro Social e Educacional Infantil Betesda de Toledo se presta, divirjo dos opinativos por entender que a ressalva às presentes contas
é a medida mais justa e adequada, mantendo, no entanto, a aplicação da multa administrativa ao senhor Onofre Batista da Silva, presidente da tomadora, de 13 de 6 de 2009 a 19 de 5 de 13, com base no 87.4G da Lei Complementar 113. Por fim, objetivando a não reincidência das inconformidades apontadas pela Diretoria de Análise de Transferência, é razoável que seja expedida recomendação aos responsáveis. Assim, o nosso voto é pela regularidade da presente prestação de contas, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio, aplicando a multa administrativa ao Onofre Batista da Silva, de acordo com 87.4G da Lei Complementar 113, multa administrativa a Luísa Dalberto Beto Lunite Pagnussat, de acordo com 87.4G da 113, determinação e recomendação. Está em discussão a proposta. Votação. Aprovado. 12.8098/14. Prestação de contas de transferência voluntária do município de Cianorte à Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. Convênio 30/13, no valor de R$65 mil. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade das contas, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio. O Ministério Público concorda com o posicionamento e a nossa proposta de voto é pela regularidade da presente prestação de contas, de responsabilidade de Claudemir Romero Bongiorno, prefeito concedente em 1º de janeiro do 13 a 31 de janeiro do 16, e Fernando da Veiga Guimarães, presidente da tomadora, ressalvando a existência de despesas realizadas fora da vigência do convênio. Relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 20.589014 do município de Cruz Maltina, que fez o convênio com a Casa Lar Faxinal, termo de cooperação 2/13, no valor de R$ 9.600. A Diretoria de Análise de Transferência opina pela regularidade, com ressalva, e o Ministério Público concorda com o posicionamento da entidade. A nossa proposta é pela regularidade da presente prestação, de responsabilidade de José Maria dos Santos, prefeito da concedente, de 1º de janeiro de 13 a 31 de 12 de 16, e Moacir Pomini, presidente da tomadora, de 28 de 8 de 13 a 23 de 8 de 17, ressalvando a abertura de conta bancária em instituição não oficial. Por isso, aplicando uma multa administrativa ao senhor Moacir Pomini, do 87.4G da Lei Complementar, e ainda com recomendações. Relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. Prestação de contas anual 25.18.33.14 da Caixa de Previdência Social e Servidores Públicos do município de Astorga, que foram encaminhados pelo seu presidente, senhor Flávio dos Santos. Dentro do prazo, a Diretoria de Contas Municipais apresenta instrução e conclui pela irregularidade das contas, levando em consideração falta de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos, conforme o critério determinado no Acordo 2368/12. O Ministério Público, no parecer 5.903/15, também é pela irregularidade nos termos da unidade técnica.
o nosso voto, nós afirmamos que o responsável, embora tenha justificado seus argumentos e tentado demonstrar medidas adotadas com vista a comprovar a realização de credenciamento das instituições para receberem as aplicações e investimento dos recursos do RPPS, não conseguiu comprová-los com documentação. No entanto, observa-se dos autos que todas as aplicações e investimentos realizados pela entidade ocorreram em bancos oficiais, ou seja, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Fato que, a meu juízo, ameniza a inconformidade detectada e permite a conversão do item em ressalva. Assim, nós propomos a esta Corte que julgue pela regularidade as contas da Caixa da Previdência Social dos Servidores Públicos de Astorga, exercício 2013, de responsabilidade do senhor Flávio dos Santos, ressalvando a falta de credenciamento das instituições e fazendo determinações no sentido de que se corrija daqui para frente este item. Relatório e voto. Em discussão. Votação. Aprovado. 266849, contas da Câmara Municipal de Sapopema, relativos ao exercício de 2013, caminhada pela sua presidente, senhora Magna de Oliveira, dentro do prazo previsto. A Diretoria de Contas Municipais, instrução 2914, após exame da documentação e também em sede contraditória, constata irregularidade em razão de divergência de saldos entre o balanço patrimonial da contabilidade com os dados encaminhados via Sistema de Informação Municipal, SINAM, e ainda em decorrência de imputações de débitos ao gestor por danos causados ao erário pelo recolhimento com atraso de contribuições devidas ao INSS. O Ministério Público, após exame, recomenda o julgamento pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Sapopema. O nosso voto. Quanto à divergência de saldos no balanço patrimonial, entendemos que assiste razão à Diretoria de Contas Municipais, pois mesmo considerando a demonstração contábil apresentada em sede contraditória, manteve-se a divergência de saldos entre os valores da contabilidade e os dados do sistema SINAM, no montante de R$ 22.645. Destaco ainda que não foram apresentados esclarecimentos e a comprovação das medidas adotadas em relação à existência de passivos financeiros sem recurso para cobertura, no montante de R$ 50.280,38. Compreendendo restos a pagar nos exercícios de 2004 a 2012 e empenhos relativos ao exercício de 2013, sendo em maioria já processados. No que tange aos danos causados ao erário pelo recolhimento com atraso de contribuições devidas ao INSS, cujo valor somou R$ 8.505,26, entendemos que assiste razão parcial às justificativas apresentadas pela parte. Muito embora, em nossa avaliação, as alegações da parte quanto ao repasse a menor do duodécimo em cerca de R$ 52.274,98 não seja motivo suficiente para exclusão da irregularidade do item, já que era obrigação do gestor contingenciar suas despesas de acordo com a receita, nos termos do parágrafo 3º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade, vejo que ao menos a determinação de devolução dos valores pode ser afastada. Isto porque os valores apontados pela unidade técnica são relativos a juros de mora cobrados pelo INSS em razão do atraso
nos repasses das contribuições, não sendo, portanto, fruto de atos de má-fé ou locupletamento ilícito. Ademais, tais verbas foram destinadas e pagas à autarquia federal e INSS e, mesmo que de forma indireta, permaneceram no erário. Concluo acompanhando parcialmente as manifestações técnicas, considerando tudo que consta do processo, propomos que essa Corte julgue pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Sapopema, exercício de 2013, de responsabilidade da senhora Magna de Oliveira, em razão de divergência dos saldos de balanço patrimonial e recolhimento em atraso de contribuições devidas ao INSS. Aplicação de multas à gestora, senhora Magna de Oliveira, previsto na Lei Complementar 113 do 87-4G, conforme especificações que seguem. 1. Em decorrência da divergência de saldos no balanço patrimonial e outra em decorrência de recolhimento em atraso da contribuição do INSS. Relatório e voto. Em discussão, com a palavra o conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente, senhor relator, senhor procurador, senhora secretária, senhoras e senhores. Eu gostaria apenas de ponderar e refletir. Vossa Excelência, senhor relator, mencionou duas falhas. A pagamento de cerca de R$8.000 por atraso no recolhimento de contribuições previdenciárias e a questão de 28 mil de divergência no balanço patrimonial. Mais ou menos isso. Então, em relação à questão previdenciária, nós sabemos que vários municípios têm dificuldades de caixa, inclusive por queda de arrecadação, muitas vezes não de responsabilidade do município, mas em função de desonerações tributárias e no repasse de fundo de participação. E sabemos também que uma grande quantidade de municípios tem acordos feitos com a INSS, inclusive com retenção na fonte, não é, de parcela do fundo de participação do município. E certamente nessa negociação, muito provavelmente, se não certamente, há a cobrança de juros. Então, concordo com Vossa Excelência, além do montante ser pequeno, que isso pode ser considerado ressalva. A ponderação é que, então, nós teremos apenas uma falha que estaria ensejando a irregularidade, que é exatamente essa divergência de R$28.000 e fração. E, salvo engano, pelo que acompanhei da leitura, isso vem de longa data, porque o balanço patrimonial reflete o patrimônio, e isso não é de um exercício nem de uma gestão, vem ao longo de vários exercícios. E, salvo engano, Vossa Excelência, inclusive, mencionou divergências de empenhos desde 2004. Estamos falando aqui de uma conta de 2013, não é isso? E portanto, essa divergência, por exemplo, passivo financeiro, eventualmente não foi registrado corretamente ao longo desses, porque Vossa Excelência menciona desde 2004, ao longo desse período todo, pequenas divergências em relação à dívida do município geram esse acúmulo, mas não necessariamente isso é uma falha contábil que vem acumulando ao longo de vários exercícios, portanto, não só desse exercício, pelo que depreendi do relato de Vossa Excelência e pelo que acompanho da experiência. Essas contas são desse exercício. Sim. Eu citei, quando eu falei que a Empenhos. época em que o cidadão foi prefeito de tanto, ou que o outro cidadão foi presidente da instituição, de tanto, de um ano até... Mas as contas são relativas ao ano de 2013, né? Sim. Então, isso ocorreu neste ano que está se prestando contas. Sim, mas então, a ponderação é exatamente essa. Como o balanço patrimonial reflete uma situação permanente que abrange não apenas o exercício, e como provavelmente essas divergências vêm, como Vossa Excelência mesmo mencionou, de empenhos e de falhas desde 2004, então não me pareceria ser muito pesado apenar apenas o responsável por essa gestão. Mesmo porque isso não me parece que seja uma irregularidade de gravidade, como, por exemplo, com desvio de recursos. Da mesma maneira, o mesmo raciocínio que Vossa Excelência fez em relação às questões previdenciárias. Por dificuldades de caixa, atrasou o pagamento.
Aqui também não é desvio de recursos, não é, em princípio, má-fé, não é um cheque, uma falha no ativo circulante, no ativo de curto prazo, por exemplo, que poderia ensejar uma desconfiança quanto a um desvio de recurso. Não, não é isso. São questões, na minha opinião, quer dizer, que vêm de longo tempo e, às vezes, são apenas falhas de registros contábeis. Então, queria apenas ponderar se Vossa Excelência não entenderia que poderia ser também esse item considerado ressalva. Palavra ao relator, conselheiro Artagão de Matos Leão. Bom, doutor Ives, nós temos aqui os pareceres e instruções técnicas, né, que acompanham estritamente a lei, né? Lei e regimento do tribunal. Agora, o coração, vamos dizer assim, frágil do doutor Sérgio, né, ele traz à apreciação algumas considerações que até podem ser acatadas, né, mas a verdade é que a entidade, no caso a Câmara Municipal, descumpriu a legislação. Vossa Excelência que decide, né? Porque o voto aí, temos 2 votos, eu não tenho dificuldade em acatar. Prefiro manter o meu posicionamento. Vossa Excelência. A matéria ainda se encontra em discussão e apenas para corroborar, veja, doutor Sérgio, com relação às falhas contábeis, na verdade elas refletem a falha da contabilidade, mas também uma falha na alimentação do nosso sistema SIM-AM. Então essa diferença que foi apontada de R$22 mil ao final significa um descompasso entre aquilo que foi informado no nosso sistema e o que consta da contabilidade. E na verdade o sistema SIM-AM ele foi implantado justamente para dar respaldo àquilo que consta da contabilidade. É um sistema de verificação que o tribunal utiliza justamente para analisar esses dados da contabilidade. Então, na minha opinião, esses pontos não esclarecidos no decorrer da instrução quanto à deficiente alimentação, a divergência entre a alimentação do SIM-AM e aquilo que consta da contabilidade, o tribunal vem sistematicamente, nos termos do voto preferido pelo relator, doutor Artagão, tem apontado como irregularidade. A situação do recolhimento previdenciário, aí me parece que se nós acolhermos a justificativa do presidente da Câmara de que o motivo do não pagamento teria sido a falta de repasse do 12º, como assinalou o ilustre presidente, nesse caso realmente parece que seria até possível a conversão desse item em ressalva. Então eu faria uma proposta, talvez um voto intermediário entre os dois. Eu teria uma tendência para converter em ressalva o não recolhimento do INSS, uma vez que existe a notícia, pelo que eu vejo, que até no início do exercício seguinte foi recolhido, mas manteria a irregularidade pelo fato da contabilidade não ter conformidade com o SIM-AM. E isso tem sido considerado pelo tribunal, quando não há a indicação do motivo dessa desconformidade, como realmente um motivo de irregularidade. E até, doutor Sérgio, não dá para excluir a priori a ausência de um desvio ou de um dano, porque realmente a movimentação que foi informada ao tribunal não é aquela que foi espelhada na contabilidade. Então o tribunal não tem como aferir, uma vez que foi, por lei, pela nossa lei orgânica, instituída essa obrigação de alimentação desse sistema, como mecanismo de acompanhamento da gestão, não há como o tribunal aferir. Então eu faria uma proposta intermediária, convertendo em ressalva o item referente ao INSS, mas mantendo a irregularidade e a multa pelo ponto referente ao SIM-AM e à contabilidade. Eu consulto, Sua Excelência, o conselheiro Artagão, se manteria a irregularidade por ambos os motivos ou se, eventualmente, poderia acolher a sugestão de conversão de ressalva do INSS. Senhor presidente, eu vou acolher porque eu já tinha, quando estava estudando este voto, eu já tinha uma propensão para agir desta forma. Não o fiz porque iria contra
a instrução técnica, o parecer do Ministério Público, mas eu poderia então propor que esta Corte julgue pela irregularidade das contas, Sapopema, exercício de 13, responsabilidade da senhora Magna, em razão de divergência dos estados no balanço patrimonial e ressalvando recolhimentos em atraso das contribuições devidas ao INSS. E, por ocasião da multa, aplicaria, então, apenas a multa com relação à divergência dos saldos, claro, excluindo a aplicação da multa com relação ao atraso das contribuições do INSS. Matéria desta discussão, doutor Sérgio. Senhor presidente, então, eu peço apenas que registre, não estou desprezando a consideração de Vossa Excelência, de que, eventualmente, a divergência poderia estar escamoteando algum desvio, mas, pelo que estudei até aqui, normalmente não é isso que acontece. Eu vou continuar estudando essa matéria, me aperfeiçoando aí na técnica contábil pública, né? Mas os casos que vi até aqui, isso não me pareceu existir. Então, normalmente são divergências que não implicam desvio de recurso. Então, resguardando a possibilidade de que possa mudar minha opinião, mas no momento peço que registre meu voto pela regularidade com ressalva, por favor. Matéria ainda está em discussão. Parece que encerrada a discussão, então, por 2 votos a 1, aprovada a proposta do conselheiro Artagão de Matos Leão, consignando a irregularidade apenas em relação ao item da contabilidade em desconformidade ao CIAM e a aplicação da multa, de uma multa contra a gestora. Aprovada, então, a proposta por maioria. Continua com a palavra Sua Excelência, o doutor Artagão. Tem o 2604-2514, do município de Sapopema, relativo ao exercício de 2013, uma prestação de contas de prefeito municipal, encaminhadas pelo chefe do Poder Executivo, Gimerson de Jesus Subtil. A DCM, após exame da documentação, inclusive contraditório, opina pela irregularidade em razão das divergências nos saldos no balanço patrimonial na comparação entre os dados do CIAM e a contabilidade. É o mesmo caso do anterior. Como é só esse o motivo, e o Ministério Público também opina pela regularidade, e esse plenário, por 2 votos a 1, acabou de entender que isso é motivo de irregularidade, nós apropomos irregularidade das contas, parecer prévio que recomende o julgamento pela irregularidade das contas do município de Sapopema, exercício de 2013, de responsabilidade da prefeita, senhora Vera Lúcia Silva Golono, gestora no período de 1º de janeiro de 13 a 28 de 5 do 13, e do senhor Gimerson de Jesus Subtil, de 29 de 5 de 13 até 31 de 12 do 13. Aplicação de multa, de acordo com 87.3, parágrafo 4º, aos responsáveis, motivadas pelas divergências de saldos no balanço patrimonial. Relatório e voto. Com a palavra, o conselheiro Sérgio. Senhor presidente, apenas a divergência naquele valor, naquele mesmo montante de torno de 22 mil, é isso? Ou aí? E um outro argumento que me veio aqui à mente agora é também que nós ponderássemos o percentual que isso representa, né, em todo o balanço patrimonial. Não é? Eu tenho a impressão que isso poderia também ser levado em conta para eventualmente justificar uma ressalva. Na verdade, se Vossa Excelência me permite um esclarecimento, aqui eu não quero me adiantar ao relator, mas é que são vários itens em que existem diferenças a maior e a menor. Por exemplo, existem itens com diferença negativa de aproximadamente 381 mil. Existem itens com diferença também negativa de 151 mil.
outro item com diferença positiva de 154 mil. Então, na verdade, doutor Sérgio, o que me parece que a DCM analisa é o encontro das contas com aquilo que apresenta a movimentação. Então, nós termos um somatório de uma coluna e de outra não reflete, na verdade, porque são contas individualizadas. Eu porque fico na minha cabeça o seguinte, essas questões patrimoniais envolvem depreciação, envolvem técnicas contábeis. Agora, eu concordo, porque o município não lança a mesma coisa que está no seu balanço e a mesma coisa que está no CIAM. Eu concordo que é uma falha, mas é que no meu sentido, Vossa Excelência ainda dá mais um argumento de que não reflete desvio, é valor de mensuração de patrimônio. Então lança um imóvel com um valor e outro com outro. Eu fico com a sensação... Vossa Excelência me permite, há uma desconformidade do patrimônio, mas também várias desconformidades no passivo circulante, no ativo financeiro. Então, não é apenas a avaliação patrimonial. Não, aí sim. São vários itens aqui, a grosso modo deve ter em torno de 15 itens aqui que apontam. Eu peço escusas ao relator de estar me antecipando aos esclarecimentos. Se Vossa Excelência tiver alguma correção, por favor. Mas é que é o caso aqui, então. Vossa Excelência continua com a palavra. Não, e com esses esclarecimentos, quer dizer, então, como não é só questão de avaliação de bens imóveis, bens móveis, que podem ser depreciados e de qualquer maneira deveriam os lançamentos ser idênticos. Então, diante desse esclarecimento, que pode envolver também o próprio ativo circulante e contabilização de dívidas, então, nesse caso, eu acompanho o relator. Então, nesse caso, a matéria ainda está em discussão. Encerrada a discussão, votação aprovada, então, por unanimidade, a recomendação pela irregularidade. Tem o último processo. O 27, 24, 74, 14, levando em consideração documentos que chegaram ao gabinete, eu vou pedir a retirada de pauta desse processo. Retirada de pauta, conforme solicitado por Vossa Excelência. Minha pauta está esgotada. Agradeço a ajuda do Dr. Sérgio, do Dr. Ives, e continuamos a sessão. Esta presidência que agradece a participação de Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhoras secretárias, senhoras e senhores. Inicio, senhor presidente, pelo processo 149-27807, que trata da prestação de contas do senhor Kleber Oliveira Fonseca, prefeito do município de Antonina, em 2006. Após a apresentação de justificativas, a peça 42, a Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela irregularidade em razão dos seguintes fatos: realização de despesas sem licitação, ausência de pagamentos precatórios notificados antes de julho de 2005 e ausência de extratos bancários em que ocorreram as regularizações de débitos e créditos constantes das conciliações. Pelo acordo 92709 da segunda Câmara, foi determinado o retorno dos autos à Diretoria de Contas Municipais para a realização de diligências às instituições bancárias que administravam as contas bancárias, as contas correntes bancárias do município de Antonina, a fim de que encaminhassem os extratos bancários e demais documentos necessários à análise da prestação de contas. Em cumprimento da determinação, o Banco Itaú e a Caixa Econômica Federal apresentaram informações, porém insuficientes para comprovar as regularizações, motivo pelo qual foram novamente intimados pelo despacho a peça 64. Em sua resposta, peças 67 a 72, o senhor Wilson Clio de Almeida Filho, vice-presidente, informou que protocolizou o pedido dos documentos ao Banco Itaú e à Caixa Econômica Federal em abril de 2013. A peça 73, o então relator, levando em conta o fato de que o município passou 1 ano sem manifestar-se e 5 anos sem cumprir a determinação, encaminhou novamente os autos à Diretoria de Contas Municipais para análise conclusiva. A Diretoria de Contas Municipais, a peça 75, manteve entendimento pela irregularidade das contas. O município, então, as peças 77 e 78, anexou extratos bancários analisados pela Unidade Técnica, peça 86, e pelo Ministério Público de Contas, peça 88. Ambos mantiveram seus opinativos. Oportunizado novo contraditório ao município, cujos esclarecimentos, peças 93 a 100, segundo a Unidade Técnica, em sua análise a peça 101, e Ministério Público de Contas, conforme peça 104, não foram suficientes para sanar as irregularidades. Esse é o relatório, passo ao voto. Analiso cada um dos fatos apontados como irregulares.
A Diretoria de Contas Municipais informa a peça 101 que o total do valor empenhado sem licitação para despesa com material para manutenção de bens móveis, deve ser imóveis, né? Foi de R$ 183.201,77. A entidade, a peças 94 e 98, afirma que realizou pequenos gastos que eram impossíveis de prever por decorrerem de necessidades excepcionais, embora não especifique quais foram essas necessidades que ensejaram um gasto relativamente significativo. Com relação a esse item, após justificativos apresentados, assim se manifestou a Diretoria de Contas Municipais. O interessado informa que as aquisições de combustíveis são duas despesas, né? Essa manutenção de bens e aquisição de combustíveis. O interessado informa, o item é despesa sem licitação. O interessado informa que a aquisição de combustíveis tiveram o devido processo licitatório, contudo faltou indicar nos empenhos relativos à sua numeração. Esse ponto já foi considerado no contraditório anterior e dado por regular, exceto na questão dos lubrificantes, sobre a qual o interessado não se manifesta. Isso continua a Diretoria de Contas Municipais. Em que pese a ausência de manifestação, verificou-se que na rubrica de lubrificantes a municipalidade empenhou R$ 10.617,98. Porém, considerando que o valor, apesar de haver extrapolado o limite legal da dispensa de licitação, seria de 8 mil, fica próximo desse limite, bem como considerando que o total gasto deriva de 6 empenhos efetivados de forma esparsa durante o exercício, entendemos que esse ponto pode ser ressalvado. Quanto aos materiais para manutenção de bens imóveis, o responsável apresenta quadro próprio indicando os valores totais aplicados em cada atividade, não ultrapassam o limite legal, que seria de 15 mil. Ocorre, continua a unidade técnica, que a manutenção dos bens imóveis não pode ser confundida com obras e serviços de engenharia, em que a Lei 8666 estabelece o limite alegado. Sendo assim, o próprio quadro apresentado pelo município, por diversas vezes, demonstra extrapolação do limite de 8 mil. Informa ainda que foram pequenas compras realizadas em caráter emergencial para reparos e manutenção de bens próprios, precedidos de consultas de preços e que, se não realizados, poderia trazer prejuízos para a administração. Nesse caso, entendemos que o caráter emergencial pode ser considerado de forma excepcional, contudo não é o que se demonstra pelo rol de empenhos e conforme já exposto no contraditório anterior, constata-se que o fracionamento ocorreu pela ausência de planejamento, que deve abranger todo o exercício e observar o princípio da anualidade do orçamento. Logo, não pode o agente público justificar o fracionamento da despesa com várias aquisições ou contratações no mesmo exercício para fugir da licitação quando decorrente da falta de planejamento. Diante do exposto, entende a unidade técnica, o item permanece irregular. Eu analiso, vou deixar de ler, faço as minhas considerações que sempre tenho feito. Em relação a lubrificantes, a própria unidade, em relação a combustíveis, a própria unidade técnica já afastou considerando o valor. E eu já analisei alguns casos em que o próprio gestor informa a dificuldade, inclusive, de fazer uma licitação quando os preços ao longo do ano podem oscilar, né? E eu tenho considerado, o ideal é que fosse feito um planejamento e uma aquisição de monta. Por exemplo, a União, alguns órgãos fazem isso, fazem um planejamento e fazem uma grande aquisição entre, na verdade, até distribuidoras e não postos. Mas não é o caso de um pequeno município. Aqui estamos falando de Antonina, embora não seja tão pequeno assim, né? Mas não é o caso de um pequeno ou médio município em que tem alguns postos de gasolina e, na minha avaliação, o que eu levo mais em conta é se não há direcionamento ou favorecimento a um determinado posto, a uma determinada pessoa física. Então, nesse ponto, acompanho o que propôs a unidade técnica. No que diz respeito aos bens imóveis, e aqui estamos falando de despesa considerável, né? O total é 183 mil, expurgado combustíveis e lubrificantes, abaixo disso. Claro que há uma falta de planejamento. O que se compra nisso para manutenção de bens imóveis? Cimento, tinta, areia, etc. O que poderia ser feito? Um planejamento, uma estimativa, com base talvez nos anos anteriores, do que se vai gastar de manutenção. Mas eu também entendo que não é uma coisa assim, em princípio, tão facilmente implementável, que deve ser buscado um planejamento, mas que não é uma coisa tão simples saber se eventualmente cai um muro, etc. É possível fazer uma estimativa e o ideal é que se faça
uma licitação global para o ano do exercício. Mas não me parece também que isso caracterize, não houve aqui, pelo que consta dos autos, não está caracterizado superfaturamento nem direcionamento. Então eu incluo também como uma falha no planejamento, objeto de uma recomendação ou determinação, mas, neste caso, considero que possa ser apontado como ressalva. É a análise que fiz desse item. Passo ao item seguinte, a ausência de pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2005. O município ratifica os arrazoados anteriores no tocante à impossibilidade de quitar todos os precatórios. Informa que em fevereiro de 2006 firmou acordo de parcelamento de precatórios com pagamento de R$ 25 mil mensais, conforme a ordem cronológica de notificação à cargo da Justiça, descontados diretamente do Fundo de Participação dos Municípios, indicando ainda ter encaminhado o respectivo termo, que todavia não foi encontrado no processo. E aí continua aqui algumas considerações. E a própria Diretoria de Contas Municipais já fez um estudo mostrando os montantes devidos por todos ou por alguns dos municípios do Paraná, inclusive, por exemplo, e aqui nós estamos falando das contas de 2006, e há um estudo da DCM exatamente mostrando que naquele mesmo exercício, municípios de grande porte do Paraná apresentavam dívida substancial. Maringá, 2.379.000 e fração. Londrina, 19 milhões. Curitiba, etc. 383 milhões. Ou seja, e esse aspecto, em relação também a essas contas passadas, foram, na maioria dos casos, considerados como ressalva, admitindo-se e reconhecendo-se a dificuldade financeira dos municípios, e os municípios vêm tentando encontrar a solução. São objeto até de ações de intervenção no Supremo, e o Supremo, que eu saiba, não deferiu nenhuma, entendendo, né, a regra ou a teoria do possível economicamente, não é, e do esforço dos municípios. Então, estou seguindo apenas a jurisprudência e propondo também esse item como ressalva. E o terceiro e último item, apontado como causa de irregularidade, se refere aqui à ausência de extratos bancários em que ocorreram as regularizações dos débitos e créditos constantes das conciliações. A falha diz respeito à falta de apresentação de justificativas para as pendências nas contas 43.11.2 e 87.13.5 do Banco Itaú, e a ausência de comprovação de que a conta 26.4715 da Caixa Econômica Federal foi ajustada pela conta 72.3 do mesmo banco, conforme alegado pelo responsável. O valor total da inconsistência é de R$ 9.583,55. O Acordo 92709 da segunda Câmara determinou diligências às instituições bancárias para encaminhar extratos e documentos referentes em propriedades identificadas. As instituições bancárias apresentaram documentos que diziam respeito a outros exercícios, e o responsável, após longo período, manifestou-se afirmando que requereu das instituições os extratos, mas não comprovou documentalmente a afirmação. Após esse período, as peças 93 a 100 foram apresentados extratos e documentos pertinentes pelo responsável, respondendo ao despacho que consta a peça 89. O qual requer demonstrativo do cancelamento do cheque anterior e compensação do novo cheque emitido na conta de origem. Assim analisou a Diretoria de Contas Municipais. Em consulta aos documentos e esclarecimentos, verifica-se que, em relação ao item demonstrativo do cancelamento do cheque anterior e compensação do novo cheque emitido na conta de origem, foi apresentada uma informação realizada pelo contabilista Sr. Hélio Mendes Rangel, peça processual número 100, bem como extratos bancários da conta 0723, agência 378, peça processual 95, da conta bancária 57, agência 378, peças processuais 96 e 97, ambas da Caixa Econômica Federal. O Sr. Hélio Mendes Rangel, o contabilista, relata a impossibilidade de encontrar o comprovante do cancelamento do cheque, esclarecendo que, mesmo assim, foi possível verificar que o seu valor saiu da conta 5-7, agência 378, e foi creditado na conta 723. Explana que tal diferença ocorreu em virtude da devolução de saldo de fonte do extinto Fundo de Previdência do município ao devolução ao município de um valor do Fundo de Previdência Municipal, sendo uma diferença de saldo de fonte, não de banco. E aí faz as suas considerações tentando explicar. E a unidade técnica analisa as planilhas e conclui que
Contudo, as justificativas e documentos apresentados demonstram apenas que ocorreu um lançamento de um valor a crédito e o mesmo a débito, não sendo esclarecido a regularização da conciliação pendente, fato que se confirma pela reincidência da pendência na conciliação da conta bancária 264715, agência 378 da Caixa Econômica Federal, registrado no exercício de 2007, inclusive com o mesmo valor apontado em 2006. Importante registrar que o item foi objeto de apontamento de irregularidade nas contas anuais do município, referente ao exercício de 2007, conforme acórdão de parecer prévio 113.13, peça processual número 70. Continua a unidade técnica, não ficou claro o que motivou a divergência na fonte de recursos 40 e qual foi a medida adotada para o saneamento efetivo da inconsistência. E considera, então, a DCM que esse item é irregular. Senhor presidente, aqui eu estou também, esse item poderia significar um desvio de recursos. Eu verifiquei, e aqui aquele argumento que eu acabo de mencionar, que esses R$ 9.583,55, de acordo com o alegado, foi um cheque que foi substituído por um outro cheque. E uma série de considerações que o contabilista faz, e eu deixei até de ler. Eu estou diante de uma dúvida que não está claro que seria isso um desvio, e o valor, sendo muito pouco relevante diante do orçamento total, da receita total, 0,11%, eventualmente, se alguém tivesse desviado esse recurso, qual seria a providência? A repartição ali deveria adotar uma sindicância e verificar se eventualmente alguém se aproveitou disso, ou se não, é uma falha contábil e realmente houve a devolução, substituição de cheque. Eu estou acatando aqui os longos esclarecimentos do contador, que deu detalhes, que eu deixei até de ler, de todos os fatos que aconteceram e procurou explicar, e estou considerando que, diante desse quadro, que aparentemente parece que a declaração do contador não é de má-fé, aparentemente, a meu juízo, e diante do pequeno valor, eu estou também considerando esse terceiro item como razão de ressalva, e concluindo a análise, a minha proposta é de parecer prévio pela regularidade com ressalva. Se encontra em discussão, apenas para colaborar com a discussão, acho que diverso dos casos anteriores, realmente aqui se trata de um ponto específico de R$ 9.500, de um cheque que realmente há explicações prestadas e que não se pode realmente tirar maiores ilações. Por esse ponto eu acompanho Vossa Excelência, consulto o doutor Artagão, também então por unanimidade aprovada a proposta pela recomendação de regularidade com ressalva. Senhor presidente, tem agora alguns processos em que eu solicito o adiamento. Eu vou passar então e alguns já estão adiados, eu solicito que assim permaneça. Eu vou passar para o quinto da pauta, 219.462, com autorização de Vossas Excelências, 219.46207. Prestação de contas da aplicação de recurso no valor de R$ 15.567.467,81, transferidos no exercício de 2006 e 2007 ao Fundo de Saúde da Polícia Militar do Paraná, em razão de convênio celebrado com a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência, tendo como objeto atendimento médico ambulatorial e hospitalar dos policiais militares da ativa, da reserva remunerada, dos reformados e seus dependentes. A Diretoria de Análise e Transferência opinou pela regularidade com ressalva das contas devido à não comprovação da observância de todas as recomendações contidas no relatório de inspeção 8/2010, especificamente quanto à estruturação da contabilidade do fundo e ao cancelamento do cadastro de um dos fundos perante o Ministério da Fazenda. A unidade técnica também ressaltou que os documentos foram apresentados pela entidade de forma desconexa com a defesa, dificultando a análise das contas. O Ministério Público sugeriu o apensamento feito aos da representação 54855.106, por se tratar de situação decorrente da transferência em apreço. As peças 93 e 94, o fundo de assistência... O Fundo de Previdência dos Policiais Militares, ou da Polícia Militar, juntou novos documentos, afirmando que a ausência de correlação entre os documentos e a defesa ocorreu por um lápis, fornecendo novas informações. Chamada a manifestar-se acerca dos novos documentos, a unidade técnica afirma que permanece ainda ressalva quanto ao não cumprimento da recomendação referente à baixa do CNPJ tal perante o Ministério da Fazenda. O Ministério Público recorreu nova oitiva.
Senhor presidente, vou saltar todos os detalhes, mas ao final a proposta é, por fim, a proposta de ambas as unidades é pela regularidade com ressalva, também o voto do relator, voto no sentido que as contas sejam julgadas regulares com ressalva e recomendação ao Fundo de Saúde para que providencie a baixa no cadastro do antigo fundo, que tinha o CNPJ 76694. Aliás, senhor presidente, eu não sei nem se essa única falha justificaria uma ressalva, né? Porque diante de um orçamento significativo, e se é essa a única falha, não sei se Vossa Excelência concorda que aprovemos com regularidade, sem prejuízo dessa recomendação. Porque é uma falha, quer dizer, é uma burocracia que tem que ser feita junto à Receita Federal, né? Não sei se é suficiente, não é uma divergência contábil, não é nada muito significativo, não envolve valor nenhum, é uma providência que tem que ser adotada. Eu daria então mais uma oportunidade, porque julgar uma conta de um fundo que movimenta um valor significativo por conta de uma medida administrativa que é requerer um encerramento junto à Fazenda, e às vezes o Ministério da Fazenda também nem sempre é tão ágil, né, com essas providências, e às vezes impõe também uma burocracia grande. Não sei se Vossa Excelência acharia razoável a regularidade, sem prejuízo dessa recomendação. A matéria está em discussão. Eu, de minha parte, doutor Sérgio, pelo que nós temos observado, diversos entes estaduais deixam de adotar medidas justamente para regularização. Agora, talvez até, nós estamos falando de uma conta de 2006, né, talvez até já tenham sido tomadas medidas, enfim, eu acho que no frigir dos ovos não vai fazer muita diferença. Se Vossa Excelência entender pela exclusão da ressalva, eu, pessoalmente, não me oporia. Consulto o doutor Artagão. Então eu vou propor regularidade, apenas que a unidade técnica verifique nas contas que ainda, nas próximas que ainda não foram julgadas, se já foi corrigido isso. A matéria ainda está em discussão. Votação. Aprovado. Próximo processo, senhor presidente, é o 331-332-2009, prestação de contas da aplicação de recursos no valor de R$ 20.735.103,16, transferidos nos exercícios de 2005 a 2007 à Associação Educacional e Assistencial Nova Aliança de Cascavel, em razão dos termos de parceria celebrado com o município de Cascavel, tendo como objeto atendimento ao programa de agentes comunitários de saúde, prevenção e controle de endemias e contratação de médicos plantonistas para as unidades básicas de saúde, visando a execução dos seguintes programas: saúde da família, redutor de danos, saúde mental e reorganização das ações de diagnóstico, terapia e assistência médica do município. Os autos foram formados por meio dos entranhamentos de documentos do processo 279-620-08, que versa sobre prestação de contas de transferência municipal em face da necessidade de mensurar a ocorrência de terceirização indevida do serviço público. Apensou-se aos presentes autos o relatório de inspeção referente ao município de Cascavel, cujo objetivo era verificar a regularidade dos repasses em exame. A equipe de inspeção identificou a carência da seguinte documentação pertinente à transferência dos recursos. 1. Certificado de utilidade pública qualificando a entidade para receber os repasses. 2. Certidão liberatória emitida pelo Tribunal de Contas expedida à época dos repasses, em 2007. 3. Certidão liberatória do município confirmando que a entidade se encontrava em dia com as prestações de contas de transferências. 4. Termos de cumprimento dos objetivos emitidos pelo município sobre a execução dos termos de parceria vigentes em 2007. 5. Encaminhamento da prestação de contas referente ao exercício 2007 a esse tribunal. 6. Comprovante de consulta ao Conselho Municipal de Políticas Públicas. 7. Pareceres das secretarias municipais das áreas correspondentes e dos conselhos de políticas públicas. 8. Parecer e relatório conclusivo da comissão de avaliação. 9. Programas de trabalho nos termos referidos na cláusula 1ª. 10. Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. 11. Esclarecimentos quanto à destinação do fundo após o encerramento dos termos de parceria. 14 e 16 de 2005. 12. Justificativas quanto à divergência de valores entre as informações declaradas pelo município no sistema SIM-AM, no total de R$ 2.028.039,46, e as levantadas no relatório de inspeção, totalizando R$ 4.706.841 em 2007. Foram intimados o responsável pela entidade e o então prefeito do município de Cascavel, o senhor Edgar Bueno. Considerando a hipótese de condenação solidária, determinou-se a citação, com aviso de recebimento mão própria, do ex-prefeito, o senhor Lisias de Araújo Tomé, peça 24. Registre que a cártula de recebimento referente ao ofício dirigido ao senhor Lisias de Araújo Tomé foi assinada por terceiro, inexistindo manifestação do ex-prefeito.
Conclusivamente, após análise das justificativas apresentadas pelo responsável, a Diretoria de Análise de Transferência e o Ministério Público manifestam de maneira uniforme no sentido de que o Tribunal julgue irregulares as contas em razão da ausência de apresentação da prestação de contas pela entidade, bem como de inconsistências identificadas no relatório de perícia contábil e financeira realizada a pedido do município. Peça 35, páginas 3 a 7. A equipe de auditoria concluiu que a Associação Educacional Assistencial Nova Aliança de Cascavel deveria devolver R$ 4.102.803,36 ao município, em virtude de valores não utilizados ou empregados de forma não prevista no instrumento de parceria, e ainda em face do pagamento de ações trabalhistas às expensas de recursos repassados pelo município. A unidade técnica ressalta os esforços envidados pelo município para reaver os valores em tela, o que se depreende da propositura de ação de prestação de contas instaurada na terceira vara civil de Cascavel. Por força disso, pugna porque os valores decorrentes de eventual determinação de recolhimento fiquem a cargo do responsável pela entidade, senhor Miguel Valcir de Oliveira, e da entidade, entendimento compartilhado pelo douto Ministério Público de Contas. Este é o relatório, passa ao voto. Aqui, senhor presidente, inicialmente faço as considerações que foram feitas durante um longo período por este tribunal, que dizem respeito às dificuldades dos municípios, muitas vezes em contratarem médicos e profissionais de saúde, tendo em vista as limitações de salário. E aí entendendo que seria uma válvula de escape, eventualmente, a transferência disso para o terceiro setor. Mas, por outro lado, já é de algum tempo, surgem as denúncias de desvios, as famosas CPIs de organizações sociais e ONGs. Então, o tribunal passou a ser mais rigoroso com essa terceirização, e especialmente com as entidades que eventualmente não aplicam corretamente esses valores. Faço então essas considerações e continuo então dizendo que, de acordo com o problema enfrentado pelo município relacionado à saúde, foi abordado pelo Ministério Público do Trabalho quando da assinatura do termo de compromisso e ajustamento de conduta número 90/08, no qual o município de Cascavel comprometeu-se a realizar concurso público para médicos e dentistas. Em ofício deste tribunal ao Ministério Público do Trabalho, peça 70, mediante protocolado número tal, a Procuradoria Regional da 9ª Região do Ministério Público do Trabalho informa que os autos número tal, instaurados em face do município de Cascavel, encontram-se arquivados desde 4 de junho de 2012, em razão da constatação do cumprimento das obrigações previstas nos termos de ajustamento de conduta 71 e 90. Considerando a necessidade de efetivo atendimento do interesse público, considero que a necessidade de efetivo atendimento levou o município a procurar meios para suprir a falta de profissionais. Na esteira do que reporta o município, a entidade deixou de apresentar prestação de contas referente aos valores repassados. O fato ensejou a propositura de ação civil pública, na qual foi determinada a busca e apreensão dos documentos contábeis da entidade. Nos mesmos moldes, o município ajuizou a ação de prestação de contas em 21/10/2008. Peça 33, página 6. No bojo da demanda, a municipalidade relata que, diante da ausência de prestação de contas após o transcurso de tempo, foram enviados ofícios à associação alertando quanto à necessidade do envio das contas, em 20 de setembro de 2007 e 4 de outubro de 2007. Quedando-se a entidade silente, o município dirige-lhe notificação extrajudicial, cujo aceite foi dado em 3 de 4 de 2008. Em 25 de abril de 2008, a associação informa que se encontra impossibilitada de atender ao solicitado, eis que a documentação encontrava-se retida na 7ª Promotoria de Justiça. Concomitantemente, a Secretaria Municipal de Saúde determinou que fosse realizada auditoria contábil e financeira nos documentos pertinentes aos repasses, concluindo que a entidade deveria devolver aos cofres do município o importe de R$ 4.102.803,36. Em cotejo entre o sustentado pelo município e o abordado pela associação, malgrado a ausência de prestações de contas, os repasses continuaram a ser feitos, o que colide com os termos de parceria. Ou seja, diante daquela ausência de prestação de contas, evidentemente que não deveriam ser continuados os repasses. A concessão de parcelas condiciona-se à observação de metas e apresentação de documentos, o que, ao que tudo indica, deixou de ser observado.
É bem verdade que o município de Cascavel tomou providências quanto ao assunto, conforme destacou a unidade técnica. Contudo, providências repressivas. A meu sentir, o dano, ou pelo menos parte dele, poderia ter sido evitado. Contudo, na forma aludida pela Diretoria de Análise de Transferências, deve-se consentir que o assunto só foi devidamente normatizado por meio da Lei Federal 9.790 de 99, cujas inovações demandariam tempo para serem corretamente aplicadas. À época da estipulação dos termos de parceria, referido diploma era ainda recente. Além disso, com base na resposta do Ministério Público do Trabalho, às peças 78 e 79, verifica-se que o município não teve prejuízo na atuação da área de saúde, uma vez que cumpriu integralmente as obrigações do termo de ajustamento de conduta. Então, senhor presidente, a dúvida, esse processo já se encontra adiado há algum tempo, a minha dúvida e que a razão pela qual eu adiei foi saber se nós deveríamos... a unidade técnica e o Ministério Público fizeram as suas considerações e entenderam que, no caso, deveria ser responsabilizado apenas a associação e o seu gestor. A minha dúvida, suscitada aqui há algumas sessões atrás, antes das minhas férias, era se não caberia também a responsabilização do prefeito à época. Não sei se Vossa Excelência se recordam dessa dúvida. Então, eu fiz esse levantamento e, de fato, o prefeito foi citado, foi assinado por terceiro, o ofício já quando ele não era mais prefeito, então o que poderia até descaracterizar eventualmente uma citação válida. Mas eu estou acabando por acolher o entendimento da unidade técnica e do Ministério Público no sentido de que aqui está bem caracterizada a falha da entidade que recebeu os recursos, enquanto que não está totalmente bem definida a eventual responsabilidade do gestor. E considerando também, conforme destacou a unidade técnica, que o município, logo que percebeu algum problema, adotou medidas ainda em 2007 e 2008 com ações, ações cíveis para tentar minimizar o problema. Estou ainda considerando essa informação do Ministério Público do Trabalho, que também fiscalizou a matéria, não é? Tomou ciência e celebrou esse termo de ajustamento, que foi, pelo que informa o Ministério Público do Trabalho, cumprido. Estou, então, senhor presidente, há ainda ações, no processo há menção a algumas ações, recebi aqui, até consultei se algumas delas, uma pelo menos foi extinta já, mas considerando a independência de instâncias, nada vai impedir que eventual execução do título executivo resultante dessa decisão possa ser objeto de embargos à execução, se também o judiciário condenar a entidade para que não haja bis in idem, né? Mas estou, então, acolhendo a proposta pela irregularidade das contas do senhor Miguel Valci de Oliveira, presidente da associação, solidariamente com a entidade, o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação ao requerimento desses valores, apurados pela auditoria contábil realizada, no valor de R$ 4.102.803,36, com as atualizações e correções que deverão ser apuradas pela DEX, né, em liquidação. Acolho, então, as manifestações pela irregularidade das contas e condenação à devolução. A matéria se encontra em discussão. Apenas uma dúvida, doutor Sérgio. Há uma proposta de aplicação de multa na instrução da DAT contra o ex-prefeito, o senhor Lísias de Araújo Tomé. Por outro lado, eu observo que o nome dele não foi incluído na autuação, nem consta da nossa pauta de julgamento. Apenas eu consulto Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém a aplicação da multa ou se Vossa Excelência exclui a aplicação da multa contra o ex-prefeito? Na mesma linha do que tinha exposto anterior. Né? Como esse processo é antigo e eu adiei exatamente para verificar se tinham sido tomadas as medidas em relação às formalidades processuais para que não haja uma decisão com violação ao devido processo legal, né, que volta e meia o próprio judiciário reconhece, e diante desse fato, considerando o andar da carruagem, né, o avanço do processo, eu acabei por optar por condenar apenas a entidade. A matéria ainda está em discussão. Votação aprovado. Processo 8369.
836915-2012, aposentadoria do senhor Onofre Ribeiro de Almeida, professor da Rede Estadual de Ensino. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opinou pelo encerramento do feito, uma vez que a resolução 4922 foi cancelada e existe análise da inativação do interessado, considerando a nova regra aposentatória em outro processo, 57453-514. O Ministério Público no mesmo sentido, e dessa forma, acompanhando as manifestações, nós temos 398 para o terceiro da lei complementar deste tribunal, voto no sentido que o tribunal determina o encerramento do processo e arquivamento dos autos ante a perda de objeto. Em discussão, votação, aprovado. Processo 458-54013, aposentadoria concedida ao senhor João Maria Ribeiro, agente de execução da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude, Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifesta-se pela legalidade de registro. O Ministério Público de Contas corrobora a manifestação da unidade técnica, no entanto, propõe a instauração de procedimento de apuração e responsabilização dos danos causados ao patrimônio dos fundos de natureza previdenciária da Paraná Previdência em razão da implícita renúncia de receita decorrente do descumprimento. A questão antiga, já suscitada pelo Ministério Público, que diz respeito à não efetivação da contribuição dos aposentados. Então, seguindo as decisões centenas, é pela legalidade de registro e sem adoção das medidas que são objeto de análise nas contas do senhor governador. Em discussão, votação, aprovado. Processo 84.104.13, pensão concedida à senhora Sônia Marli da Silva Lipski, viúva do senhor Leocádio Excelso Lipski, falecida em 5 de julho de 2012. Conforme esclarecido pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal, os presentes autos foram instaurados em duplicidade, posto que o ato em exame já foi registrado conforme determinado no Acórdão 25/12/2013 e extinção do processo, portanto. Em discussão, votação, aprovado. Senhor presidente, era o que gostaria de relatar nessa sessão. Agradeço a atenção. Esta presidente que agradece a participação de Vossa Excelência. Passo então ao relato dos processos da minha pauta, iniciando com a certidão liberatória 686337/15, que eu solicitei a inclusão em pauta, do município de Itapejara, do Oeste, em que é requerente seu prefeito Eliandro Luiz Pichetti. Diretoria de Contas Municipais, embora aponte atraso na agenda de obrigações do SINAEM, opina excepcionalmente pelo deferimento. Diretoria de Análise de Transferência, Diretoria de Execuções, Diretoria de Controle de Atos de Pessoal indicam ausência de impedimentos à certidão. Ministério Público, entretanto, é pelo indeferimento, justamente pelo descumprimento da agenda de obrigações. Senhores conselheiros, estamos aqui numa situação um pouco sui generis, que realmente, para ser deferida a certidão, deveria ter sido implementada a alimentação do mês 0 de 2015, ou seja, da inicialização, e também do mês de janeiro de 2015. Entretanto, a alegação do prefeito é a seguinte, que ele tinha uma certidão válida até o dia 28 de agosto. Aliás, a certidão era válida até o dia 30 de agosto. No dia 28 de agosto, enquanto estava vigendo a certidão, ele não poderia pedir uma nova certidão. Ele solicitou uma nova certidão no dia 29 de agosto, que era um sábado. Isso ele diz, inclusive, que foi orientado pela DCM, e não obteve essa certidão por um problema operacional. Ocorre que a partir do dia 30 de agosto, era, a partir de então, necessária a alimentação do mês 0 e do mês 1, ou seja, o início de 2015 e o mês 1, e ele não mais obteve a certidão. A DCM entende que há realmente uma excepcionalidade nessa situação, pelo fato de que a época em que ele solicitou a renovação da certidão, ele não teria obtido, supostamente, por um problema técnico do tribunal, uma vez que o fato de ser sábado, dia 29 de agosto, por si só, não impediria a emissão dessa certidão. Então, excepcionalmente, opina pelo deferimento da certidão. O Ministério Público, como eu coloquei, tendo em conta a realidade atual de que houve esse atraso, opina pelo indeferimento. A minha solução, na verdade, é uma solução, de certa forma, salomônica. Eu entendo que poderia ser dada essa certidão, realmente admitindo a hipótese não contestada pela DCM de que houve um erro do tribunal, um erro do sistema do tribunal, aliás, que impediu a emissão dessa certidão no dia 29,
Entretanto, limitarmos o prazo de sua validade até o dia 30 de setembro, para que para uma próxima certidão o município efetivamente coloque em dia as suas obrigações perante o SINAEM. Então, nós estaríamos, por um lado, reconhecendo que, eventualmente, pode ter havido um problema operacional, só que, por outro lado, verificando que realmente há um inadimplemento do município com relação às suas obrigações de alimentação desse sistema, que a validade dessa certidão específica seja até o dia 30 de setembro. Então, com essas ponderações, eu coloco a apreciação do douto colegiado, a proposta pelo deferimento, com a palavra o doutor Artagão de Matos Leão. Senhor presidente, é apenas uma informação. Ele já encaminhou a documentação até que mês? Ele, até agora, não encaminhou a documentação. Ele tem a documentação encerrada do exercício de 2014, está pendente a conclusão do mês 0, que é o mês de abertura de 2015, e o mês de janeiro. Então, se nós formos analisar na data de hoje, ele está inadimplente. Até dezembro ele mandou. Até dezembro ele mandou, perfeitamente. Então, o que eu estou reconhecendo a possibilidade de ter havido um erro operacional no nosso sistema de trâmite, que não impediu a ele retirar a certidão quando ele teria direito a ela, é que eu estou excepcionalmente propondo o deferimento, mas com esse prazo, até 30 de setembro, semana que vem, a partir do qual ele vai ter que colocar em dia o sistema, senão não receberá outra certidão. Então é a proposta, mas o posicionamento do Ministério Público, doutor Artagão, só quero salientar, é pelo indeferimento, em virtude de que hoje o município realmente está inadimplente. Eu vou acompanhar Vossa Excelência. Essa minha decisão tem um sentido até humanitário, para colaborar mesmo com o município, porque evidentemente que essa explicação dada nesse processo, uma explicação vaga, não entendo que seja verdadeira. Ele teve o prazo para solicitar, não solicitou, aí veio solicitar no último sábado, sabendo que não ia conseguir. Então é uma explicação muito vaga, mas visando colaborar, como é uma certidão para pouco tempo, apenas dando a chance dele regularizar a situação no tribunal e continuar a vida no município, eu vou acompanhar Vossa Excelência. A matéria ainda está em discussão. Votação. Aprovado. Tenho agora da pauta ordinária, tomada de contas extraordinária, processo 295-2913. É uma tomada de contas da Câmara Municipal de Curitiba, instaurada com a finalidade de apurar a regularidade de gastos em publicidade e propaganda, feito por essa entidade entre os exercícios 2006 e 2011, com origem na concorrência 2/2006. Apenas para esclarecer o douto colegiado, ela se originou do desmembramento do relatório de auditoria, que foi feito na Câmara Municipal de Curitiba, dos autos 4313 e 7311, em relação aos quais já foram julgados os achados 1 a 4, e agora estamos tratando especificamente dos achados 39 e 40, que dizem respeito a subcontratação das empresas RD Castro e Companhia Limitada, no valor total de 178 mil, e Logos Comunicação, Assessoria de Marketing e Publicidade SC Limitada, no montante de R$ 36.570. Foi aberto contraditório em relação ao senhor João Cláudio De Rosso, ex-presidente da Câmara, Relindo Schlegel e João Carlos Milani Santos, ambos diretor do Departamento de Administração e Finanças, nos períodos de janeiro de 2005 a abril de 2010 e maio de 2010 a dezembro de 2011, respectivamente, e ainda a empresa Visão Publicidade Limitada e seus sócios Luiz Eduardo Turkiewicz e Adalberto Jorge Gelbeck Júnior. Após a citação, o senhor João Carlos Milani Santos apresentou defesa. Houve, então, diversos pedidos de prorrogação de prazo por parte do senhor João Carlos De Rosso e do senhor Relindo Schlegel. Todos eles foram deferidos. Também o senhor Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e Visão Publicidade Limitada pediram também, apresentaram defesa, aliás. A seguir, o ex-presidente da Câmara pediu novamente uma dilação de 15 dias, que foi concedida, e ao final todos apresentaram suas defesas. Ainda o senhor Adalberto Jorge Gelbeck Júnior
solicitou prorrogação de prazo por dificuldades técnicas de acesso aos autos, que também foi deferido. E analisando todas essas manifestações, a unidade técnica conclui pela irregularidade das contas, com a adoção de diversas sanções, que eu vou tratar por ocasião do voto. O Ministério Público acompanha essa orientação. Ainda na sequência, o feito foi suspenso até a decisão daquele primeiro processo, que tratava dos achados de 1 a 4, em relação ao qual adveio a decisão contida no acórdão 258615 desta primeira Câmara. E, ao final, o senhor Olindo Schlegel ainda apresentou petição pedindo reabertura de prazo para apresentação de defesa, que foi indeferido, conforme despacho 163315, em relação ao qual transitou o prazo para recurso. Passando, então, ao voto, senhores conselheiros, eu trato inicialmente de 3 preliminares. Na verdade, essas 3 preliminares já foram abordadas naquele outro voto. Uma delas é contra o desmembramento do feito. Na verdade, eu, na época, sustentei a necessidade de desmembramento do feito exatamente para que fosse possível o atendimento às prerrogativas da defesa, uma vez que nós estamos tratando de mais de 80 achados de auditoria, que justamente para facilitação da defesa e da tramitação foi desmembrado em 58 processos. Então, eu, na oportunidade, analisei a matéria trazida aos autos com relação à observância do Código de Processo Civil, ao Código Civil, e concluímos naquela ocasião pela possibilidade desse desmembramento. Da mesma forma, quanto à possibilidade de abertura de tomada de contas, também já foi tratada naquela decisão, tendo em conta que o fato de as contas da Câmara Municipal terem sido aprovadas não implica no impedimento de análise desses fatos, ora apontados na tomada de contas, haja vista que eles não compuseram a instrução daquele processo. Eu trouxe, inclusive, na ocasião, a instrução normativa que definiu o escopo, que justamente não previa essas análise das licitações, e mais especificamente o artigo 468 do CPC, que justamente ao definir do que se tratam os efeitos da coisa julgada, especifica que é nos limites da lide e das questões decididas, que não foram, portanto, decididas naquele processo anterior, podem ser tratadas nesse processo de tomada de contas. E, por fim, uma outra preliminar com relação à competência constitucional do Tribunal de Contas em relação às agências de publicidade, por se tratar de pessoas jurídicas de direito privado. Também essa matéria foi superada. É evidente a previsão constitucional, legal, regimental, e jurisprudencial, principalmente, de que todas essas entidades estão abarcadas. Então, inicialmente, senhores conselheiros, a minha proposta é de rejeição das 3 preliminares que foram propostas nos termos já decididos. Então, eu colocaria em discussão, primeiramente, essas preliminares. Não havendo quem queira discutir, eu dou por rejeitadas as 3 preliminares. Com relação ao mérito, senhores conselheiros, trata-se do seguinte: o pagamento irregular efetuado pela Câmara Municipal para a empresa RD Castro e Companhia Limitada, sem efetiva comprovação dos serviços prestados, com o agravante de que a referida empresa não estaria autorizada a agenciar publicidade. E o outro achado, o número 40, que foi o pagamento irregular efetuado pela mesma Câmara, a empresa Logos Comunicação, Assessoria de Marketing e Publicidade Limitada, também sem a efetiva comprovação dos serviços prestados. Então, o que ocorreu foi que a empresa Visão, a agência, foi contratada para a execução de trabalhos de publicidade e, nesse caso específico, houve a subcontratação dos serviços dessas 2 empresas, com o pagamento para uma de R$178 mil e para outra de aproximadamente 36 mil, sem que houvesse qualquer comprovação dos serviços prestados. Então, essa matéria foi amplamente analisada pela unidade técnica. Há apenas a indicação nas notas fiscais de tratar-se de, entre aspas, fornecimento de clippings eletrônicos ou custos referentes a serviços de veiculação institucional da Câmara Municipal de Curitiba junto aos meios de comunicação, ou ainda custo referente a serviços de produção de informação. Quer dizer, as notas fiscais, com essa indicação genérica, abstrata, efetivamente não comprovam qualquer prestação de serviço. Ainda um dos
responsáveis indica que isso implicaria na juntada de considerável volume de material, mas eu lembro que justamente foi esse o propósito do desmembramento do processo, para que se permitisse essa análise em cada um dos achados daquilo que realmente é pertinente com a juntada da documentação necessária, e esse indiscutivelmente era um ônus da defesa. Então me parece que restou desatendida essa obrigação, me parece que houve um dispêndio sem a efetiva comprovação da despesa. Então, por esse motivo, me parece que não há como afastar a irregularidade de contas e a devolução integral dos recursos. Passando, então, para a análise das sanções a serem aplicadas, me parece que não há como ser afastada essa devolução integral pelo senhor João Cláudio De Rosso, que, à época, era o presidente da Câmara. Na verdade, foi ele que tomou a iniciativa da contratação e, inclusive, ele acumulava, além de ordenador da despesa, ele era o fiscal do contrato. Então, a ele é que incumbiria, em última análise, efetivamente analisar a efetiva prestação do serviço. E é importante que se diga, as notas foram certificadas pelo mesmo gestor, que solicitou o pagamento ao Departamento Econômico Financeiro, então informando indevidamente que os serviços teriam sido pagos. Eu retorno à questão de que a simples juntada das notas fiscais efetivamente não comprova a prestação dos serviços. Com relação ao senhor Relindo Schlegel e ao senhor João Carlos Milani dos Santos, e nesse ponto eu vou divergir da Diretoria de Contas Municipais, analisando a atribuição regimental de ambos, na qualidade de diretor do Departamento de Administração e Finanças, eles eram responsáveis pela gestão contábil, orçamentária e financeira. Me parece, senhores conselheiros, e esse é um ponto bastante relevante, que uma vez tendo eles recebido a nota fiscal, com a anuência, com a certificação do presidente da Câmara de que os serviços teriam sido prestados, e analisando que as atribuições referentes a esse cargo de natureza administrativa financeira diz respeito, em maior ênfase, à adequação efetivamente documental, ou seja, verificar se o preço pago estaria certo, se estaria em conformidade com o contrato, se haveria disponibilidade orçamentária para tanto, etc., me parece que atribuir a esses dois diretores a responsabilidade, estaríamos a exigir, talvez, algo acima daquilo que o cargo efetivamente exigia. Então, a minha proposta em relação a esses dois servidores da Câmara seria de exclusão da responsabilidade pela devolução dos valores, entendendo que, com relação aos gestores, seria a responsabilidade do senhor João Cláudio De Rosso. E apenas eu gostaria de esclarecer que, num processo anterior, foi imputada a responsabilidade pela devolução ao senhor Relindo Schlegel, mas a situação era diversa. Ali foi verificado que o pagamento feito foi em percentual acima daquilo que previa o contrato. Então, me parece que nessa hipótese, efetivamente haveria a obrigação do diretor administrativo de verificar a compatibilidade entre o pagamento solicitado e o que dizia o contrato. Hipótese, volto a dizer, que não é o que trata aqui, em que houve a certificação pelo fiscal do contrato de que os serviços teriam sido prestados. Entendo, entretanto, necessária a imputação da condenação à devolução, também a visão publicidade limitada, de forma solidária com os seus sócios, uma vez que, evidentemente, ela foi beneficiária dos recursos pagos e tinha a obrigação, na medida em que, pelo contrato, ela assumiu essa tarefa de organizar, de prestar os serviços de publicidade, de velar para que os serviços contratados fossem efetivamente pagos, o que, diante da ausência de demonstração dessas despesas, não restou demonstrado. Então, me parece que a devolução solidária ficaria pelo senhor João Cláudio De Rosso, Visão Publicidade, e os sócios, senhor Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz e Adalberto Jorge Gelbeck Júnior.
eu verifico ainda a necessidade de imputação da multa proporcional ao dano, na medida em que houve efetivamente lesão ao erário, nos termos definidos pelo artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1º da nossa lei orgânica. Com relação ao senhor João Cláudio Oderoso, me parece que a responsabilidade deve ser agravada, uma vez que, além de ordenador da despesa, ele era também o fiscal do contrato, ele certificou indevidamente a prestação dos serviços e autorizou o pagamento, mesmo diante da ausência da efetiva prestação dos serviços. Trago ainda como agravante a responsabilidade do gestor o fato apontado na instrução de que a Câmara dispunha de uma estrutura razoável de funcionários e de equipamentos para execução desses serviços. Na verdade, dispunha de diversos servidores, entre 11 e 14 funcionários no período auditado, e ainda diversos computadores, e os serviços aqui que, em tese, deveriam ser prestados, que não foram comprovados, nesse caso específico, não exigiriam qualquer complexidade. Então, me parece que a multa ao gestor deve ser no grau máximo de 30% do valor da condenação. Com relação aos dois sócios, me parece que esse percentual deva ser fixado em 15% para cada um deles, uma vez que eles também agiram com negligência no cumprimento das obrigações tanto contratuais, pelo fato de não terem efetivamente verificado a correta prestação do serviço pelos subcontratados, como também na condição de responsáveis pelo gerenciamento de recursos públicos, foram negligentes nessa verificação. Então, me parece que foi determinado o pagamento de valores, e esses valores é importante que se mencione. Nesse caso específico, foram de 2005 até 2011, eram pagamentos mensais, os valores variavam em torno de R$ 1.500 a R$ 5.000 por mês, e que, evidentemente, trouxeram um dano ao erário sem qualquer benefício para a sociedade. Ainda à guisa de aplicação de sanções, eu entendo que ambos os diretores administrativo e financeiro, muito embora não estejam sendo condenados na minha proposta de devolução de valores, deve ser aplicada a multa do nosso artigo 87, inciso 4G, pelo fato de que em diversos desses pagamentos houve o pagamento efetivo antes da nota fiscal. Então, mesmo dentro da formalidade, que seria a exigência de uma nota fiscal para o pagamento, muitas vezes esses pagamentos ocorreram antes da apresentação da nota fiscal. Isso, inclusive, foi confirmado pelo próprio senhor Relindo Schlegel no depoimento que ele prestou à própria comissão de inspeção, que eu trago até no meu voto registrado. Então, me parece que é cabível, por essa falha procedimental, a aplicação da multa tanto ao senhor Relindo Schlegel, quanto ao senhor Adalberto Jorge Gelbeck Júnior e ao próprio João Cláudio Oderoso, que descuidaram, então, dessa obrigação com relação à formalização da liquidação a que se refere os artigos 62 e 63 da Lei 4.320. Eu sugiro ainda a aplicação das outras determinações referentes à declaração de inidoneidade de que trata o artigo 97 da nossa lei complementar, ao senhor João Cláudio Oderoso, ao senhor Adalberto Jorge Gelbeck Júnior e Luiz Eduardo Gluck Turkiewicz, e ainda inidoneidade da empresa Visão Publicidade e dos seus sócios, para o fim de impedi-la de contratar com a administração pública pelo prazo de 5 anos. Então, resumindo, senhores conselheiros, o voto seria, primeiro, então, pelo afastamento das preliminares, pelo julgamento da procedência da tomada de contas desses achados 39 e 34, julgando-se irregulares as contas, com a restituição dos valores, na forma que eu apresentei, com a imposição das multas proporcional ao dano e da multa administrativa aos diretores administrativos e ao presidente da Câmara à época, ainda o encaminhamento de cópia dessa decisão ao Ministério Público Estadual,
inclusão do nome dos agentes no rol daqueles com contas julgadas irregulares, declaração de inidoneidade das pessoas físicas e jurídicas para efeito de contratação com a administração pública que eu anunciei. Então, pedindo escusas pelo longo relato, submeto à discussão desse colegiado a matéria. Não havendo quem queira discutir, está aprovada a proposta. Passo então, senhores conselheiros, os processos de prestação de contas de transferência. Na verdade, são dois processos muito parecidos do município de Curitiba, 80.46.90.12 e 80.57.93.12. Em ambos os casos, o meu voto é pela ressalva das contas referente ao atraso da publicação do termo de convênio e pelo fato de o termo de cumprimento de objetivos ter sido emitido por pessoa que não era a responsável pela fiscalização, e ainda expedição de recomendação, tudo isso em conformidade às manifestações uniformes. Então, nesses dois processos, o voto é pela regularidade com ressalva e recomendação. Está em discussão, votação, aprovado. Seguir, eu tenho o processo ainda do município de Curitiba, 855.715.12. Também a proposta é a mesma, pela regularidade com recomendação. Apenas aqui, ilustre procurador, doutor Eliseu, foi levantada a questão do artigo 26 da LRF, como motivo de abertura de incidente de inconstitucionalidade e de irregularidade das contas. Nós já debatemos essa questão numa sessão há semanas atrás, decisão do Acórdão 4031/2015, que eu adoto, então, como razão de decidir aqueles fundamentos. E o voto é pela rejeição da preliminar e o julgamento pela regularidade com recomendação, que está em discussão, votação aprovado. A seguir, 135.090.13, processo da Secretaria de Estado da Educação. Também o voto é pela regularidade das contas, ressalvando o atraso na apresentação do termo de cumprimento dos objetivos e expedição de recomendação. Em discussão, votação aprovado. Agora, senhores conselheiros, eu vou anunciar 13 processos que também têm exatamente o mesmo conteúdo, são transferências voluntárias em que eu acompanho a manifestação da DAT pela regularidade com recomendação, afastando a indicação de ressalva proposta pelo Ministério Público. São os processos 25.83.70.13, do município de Campo Mourão, 26.90.70.13, do município de Maringá, 277.154.13, de Ponta Grossa, 40.64.85.13, de Campo Mourão, 40.99.56.13, de Ponta Grossa. Lembrando que nesse a DAT também aponta ressalva, mas eu, por coerência, afasto e mantenho apenas a recomendação. 41.01.80.13, também de Ponta Grossa. 42.01.78.13, de Ponta Grossa. 420.186.13, Ponta Grossa. 421.581.13, Ponta Grossa. 423.967.13, Ponta Grossa. 424.193, também de Ponta Grossa. 448.927.13, Ponta Grossa. 60.54.02.13, da Fundação Araucária. Todos eles, então, pela regularidade com recomendação, em discussão, votação, aprovado. 67.27.46.13, e aqui a situação idêntica ao seguinte, 98.991.14, em que o Ministério Público levanta a questão do artigo 96 da Lei de Responsabilidade Fiscal, idêntico ao anterior. O voto em ambos, então, é pela regularidade com recomendação, acompanhando a DAT. Em discussão, votação, aprovado. Tem a seguir o processo 183.129.14, Fundação de Esporte de Londrina. Aqui também eu concluo pela regularidade com recomendação. A DAT aponta ressalva em razão dos atrasos verificados e ausência de certidão, mas observando que isso tem sido objeto de recomendação, eu afasto a ressalva. Então, pela regularidade com recomendação, em discussão, votação, aprovada. A seguir, eu tenho um ato de inativação, processo 119.222.13,
em que, na verdade, a DICAP apontou uma falha na certidão do INSS que impediria a verificação das contribuições recolhidas. O Ministério Público, entretanto, entende que é possível aferir esse tempo de contribuição e propõe o registro. Eu acompanho aqui a brilhante manifestação do Ministério Público pelo registro, que analisou efetivamente com mais cuidado a documentação juntada e entendeu possível o aproveitamento do tempo de 9 anos, 8 meses e 14 dias em favor da interessada. Então, o voto é pela legalidade e registro do ato de aposentadoria da senhora Leonira Maria Rogevonik Bica. Em discussão, votação, aprovado. Por último, senhores conselheiros, eu tenho uma admissão de pessoal. Processo 51-66-78-12, do município de Três Barras do Paraná. É uma admissão temporária para os cargos de nutricionista e técnico agrícola. Na verdade, foram solicitados vários esclarecimentos e, ao final, as manifestações são uniformes pelo registro com recomendações. Meu voto é em conformidade com as manifestações pela legalidade e registro. Entretanto, eu acrescento algumas recomendações que dizem respeito, além do fato de que nesse caso aqui, senhores conselheiros, o que ocorreu é que foram previstos cargos que não foram cumpridos, não foram preenchidos. E isso a DAT aponta como motivo de recomendação para que se evite essa prática de abrir concurso para determinados cargos e não preenchê-los após realizado o teste seletivo. E eu ainda acrescento aqui recomendações de prazo razoável para inscrição e interposição de recursos por meio eletrônico e não apenas presencial, e ainda que a nomeação da comissão de concurso se dê antes da divulgação do edital e do período de inscrição. Então, resumindo, o voto é pela legalidade e registro com as recomendações. Que está em discussão, votação, aprovado. Eu fui alertado que eu pulei um voto pela nossa secretária, um processo, aliás, da nossa secretária, seria o processo 152.78914, do município de Porecatu, e que o meu voto acompanha a manifestação da DAT e do Ministério Público pela regularidade com recomendação. Também é um processo de prestação de contas de transferência do CIT. Em discussão, votação, aprovado. Creio ter atendido a minha pauta. Deixo a palavra livre. Convoco a próxima sessão para o dia 29 de setembro de 2015, terça-feira, às 14 horas, no horário regimental. Levante-se, apresente.